Eu posso associar, por exemplo, esses dois bits aqui e posso associar também esses dois bits aqui, ó. A gente viu que é possível realizar algumas transições, como, por exemplo, extrair uma expressão booleana a partir de um circuito lógico. A gente viu que é possível extrair uma expressão booleana a partir de uma tabela verdade. A gente viu que é possível fazer o contrário também, né? Extrair uma tabela verdade a partir de uma expressão. A gente esbarra aqui, na maioria das vezes, em alguns problemas. E um deles é a questão da simplificação da expressão que eu extraio da tabela verdade. Por exemplo, olha, imagine que você tem uma tabela verdade com duas entradas. Imagine que a saída seja uma saída qualquer. Se eu for extrair a expressão booleana dessa tabela verdade aqui, a expressão ficaria grande. S é igual, primeira linha, A barrado entre B barrado, ou segunda linha, A barrado entre B, ou terceira linha, A entre B barrado. Cai a expressão grande aí. Lembra que a gente só analisa as linhas que tem bit 1. As linhas que tem bit 0 a gente não analisa. Bom, tem um problema porque eu extraí essa expressão aqui e essa expressão não está simplificada. E qual é o problema de eu ter uma expressão que não está simplificada? A ideia dessa expressão aqui é originar um circuito físico, né? Eu vou montar um circuito em função dessa expressão aqui. Se ela não está simplificada, qual que é o problema? Eu vou gastar mais componente, vou deixar o meu circuito mais lento, vou deixar o meu circuito mais caro. Então, para que montar um circuito que não está simplificado, gastando mais, né, mais tempo e deixando o circuito menos eficiente? Antes de montar o circuito, eu preciso antes simplificar essa expressão que foi extraída aqui. Algumas vezes a gente consegue simplificar bem, né? Quanto maior a quantidade de bits que eu tiver na saída, mais eu consigo simplificar. E tem vezes que a gente não consegue simplificar. Tem situações onde eu tenho, por exemplo, 2 bits aqui, intervalados por uma linha, que eu não consigo simplificar. Aí eu tenho que trabalhar da forma que veio de fato a expressão. Para simplificar, eu tenho dois caminhos. O primeiro caminho é de forma algébrica e o outro caminho é pelo mapa K. Esse K aqui vem de mapa de Carnot. Eu sabendo usar esse mapa aqui, vai ser bem mais fácil simplificar uma expressão do que usando a forma algébrica. Um dos exemplos que eu usaria aqui na forma algébrica seria o teorema, que é chamado de teorema de De Morgan. Como exemplo, assim, imagine que eu tenho aqui uma expressão que seja A end B barrado. Uma das propriedades desse teorema fala que eu posso quebrar essa barra entre os elementos. Então ficaria assim, ó, A barrado, o end aqui barrado, e o B também barrado. Então isso se transformaria em A barrado, end barrado vira o B barrado. Essa aqui seria a equivalência, né? Então A end B barrado fica A barrado ou B barrado. É uma propriedade. E o mesmo também funciona se você tiver mais elementos. Se fosse A end B, end C, end D, você poderia ir quebrando a barra, né? De forma que você conseguiria eliminar a barra. Outra coisa que também pode ser falada, por exemplo, que A barrado, ou seja, se o seu barro, uma variável duas vezes, ela é o próprio valor de A. Eu estou invertendo duas vezes, eu volto para o estado inicial. A barrado é igual a A. Por último aqui, se eu tiver essa expressão aí, A ou B um barrado, eu posso quebrar a barra também, onde o ali, né, ele vai virar um end. São exemplos aqui de propriedade que a gente usaria para simplificar, por exemplo, essa expressão que foi mostrada aqui em cima, de forma algébrica. É bem mais fácil se eu usar um mapa K para simplificar essa expressão. Então, como que é usado o mapa K? Vou usar o exemplo dessa tabela verdade que eu acabei de escrever ali em cima. O mapa K aqui, ele tem, para cada quantidade de variável, eu mudo o estilo do mapa K. Então, no caso, para esse mapa K aqui, ele vai ser um mapa K para duas variáveis. Então, o mapa K para duas variáveis ficaria assim: 4 posições, aqui seria A barrado, aqui seria A, aqui seria B barrado, e aqui seria B. Bom, então isso aqui se transforma como se fosse uma batalha naval, né? Onde você tem linha e coluna,
que determinam posições. Por exemplo, olha, qual que seria a expressão para esse primeiro quadrante? Esse primeiro quadrante está na coluna A e linha B barrado. Então, essa expressão para essa posição aqui, que a gente chama de célula, seria A end B barrado. Seria essa posição aqui. Se eu vou para o segundo quadrante, esse segundo quadrante é coluna A barrado, linha B barrado, né? Então, essa posição aqui seria A barrado, end B barrado. Terceiro quadrante, coluna A barrado, linha B, né? Então, ficaria A barrado, end B. Estou falando a expressão da célula, tá? E por último aqui, né? Seguindo o mesmo raciocínio, eu tenho A end B. Certo? O que eu preciso fazer agora? Segundo passo. Vamos lá. O primeiro passo é montar o mapa K. Se for para duas variáveis, essa estrutura aqui não muda, tá? E não tem necessidade de você escrever essa expressão aqui, né? Para cada célulazinha dessa. Estou escrevendo aqui só porque é a primeira vez que a gente está vendo isso. Então, como que eu faço para completar o mapa K agora? Primeiro, o mapa K ele é feito a partir de bit 1. Então, eu só vou completar o mapa K onde aparece aqui, olha, na minha tabela verdade, os bits 1. Esse primeiro bit 1 aqui, qual que é a condição de A e B para ele ser 1? Que fica A barrado, end B barrado, né? A expressão da primeira linha vai ficar A barrado, end B barrado. Aonde aqui no mapa, que é a posição A barrado, end B barrado? É aqui, ó. Coloco o número 1 aqui. Na de baixo, qual é a condição de A e B para saída ser 1 aqui? Segunda linha. Vai ser A barrado, end B. Porque B aqui já é 1, né? Então fica A barrado, end B. Aonde aqui que é A barrado, end B? Nessa posição. O próximo é A, end B barrado. A end B barrado aqui, ó. Beleza, completei o mapa K aqui com os bits 1. Qual que é o próximo passo? Associar a maior quantidade possível de bits numa proporção de 2 elevado a x. Por quê? Você vai poder associar 2 bits, 4 bits, 8 bits, 16 bits, assim vai, né? 2 elevado a alguma coisa. Sempre vai ser assim. Então, isso vai mudar à medida que você aumenta as variáveis do mapa K. O mapa K é de 4 variáveis. Então, pode ser que apareça lá 8 bits para você associar. Então, a ideia é, eu vou associar os bits aqui de forma que não fique nenhum bit sozinho. Nesse caso aqui, uma quantidade de 2 elevado a x. Então, eu posso associar, por exemplo, esses 2 bits aqui e posso associar também esses 2 bits aqui, ó. Um bit pode compartilhar, tá? Ele pode ser compartilhado 2 ou mais grupos, não tem problema. Beleza? Desde que eu respeite, né, a forma correta de se agrupar. Tá? Então, aqui nesse caso, olha, eu tive 2 grupos aqui. Cada grupo, o grupo verde aqui tem 2 bits, o grupo rosa também tem 2 bits. Só uma observação importante aqui é o seguinte. Eu posso extrapolar as laterais, desde que seja na horizontal ou na vertical. Na diagonal, não. Eu não posso associar bit na diagonal. Aí, imagina se tivesse aqui, por exemplo, olha, um outro bit aqui, eu quisesse associar assim, ó. Eu não posso fazer isso, tá? Tem que ser só na vertical ou na horizontal. Ah, mas o que acontece se eu não associar os bits aqui de forma correta? Por exemplo, eu poderia associar 4 bits e associei só 2. Lembra que a ideia é associar sempre a quantidade máxima de bits, né? Poderia associar 4 bits, por exemplo, se associei só 2. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que a sua expressão que for tirada daqui, ela não vai estar completamente simplificada. Então, para você conseguir extrair a expressão simplificada ao máximo, você tem que completar o mapa K e associar o grupo aqui de forma correta, senão não vai funcionar. Então, vamos aqui, ó. Associei os grupos ali, eu vou ter expressão para os 2 grupos, tá bom? Então, o grupo verde ali, ó, que está associado daquela forma, como que vai ser a minha análise para extrair a expressão do grupo verde aqui, ó? Que é esse bit aqui. Tudo que variar no grupo verde, eu tiro da expressão. Então, olha só. Nesse grupo verde aqui, o D variou.
Variou, porque no mesmo grupo verde, olha, eu tenho tanto B barrado, olha aqui, B barrado, quanto B. Eu tenho mais de um tipo de B no mesmo grupo, então eu não considero esse B aqui. O A barrado aqui, olha, ele variou nesse grupo verde? Não variou, porque tanto no primeiro bit aqui quanto no segundo bit, eu só tenho aqui A barrado, né? Se ficar difícil de pensar em linha em coluna, olha para a expressão. Tá vendo aqui, olha, o grupo verde, ele tem duas expressões envolvidas, da posição A barrado em de B barrado e da posição A barrado em de B. Perceba que da primeira para a segunda expressão, o A barrado continua, né? Aqui, olha, o A barrado não mudou. Porém, o B muda, olha, o B era B barrado, muda para B. Tá vendo? Então, tudo que variar dessa forma que B variou aqui, olha, eu tiro da expressão e considero só o que não variou. Tá vendo? Então, para esse primeiro grupo aqui, eu vou considerar o quê? Só o A barrado. Eu escrevo o que eu considerei aqui, tá? Vou até escrever da mesma cor que eu coloquei aqui para ficar mais fácil. Ó. Do grupo verde, eu vou considerar então só o A barrado. Tá vendo? Porque o A barrado não mudou. Do grupo rosa, quem que variou no grupo rosa? Dá para perceber o seguinte, que no mesmo grupo eu tenho A barrado e tenho A. Então o A variou. O A mudou de estado, né? Por assim dizer, de A para A barrado. Então eu não posso considerar. Agora, o B barrado, que é a linha aqui, olha, não mudou. Para ambos os bits aqui, eu continuo tendo B barrado. Então, eu vou considerar quem? Só o B barrado. Então, para juntar as expressões dos dois grupos, eu uso a lógica OU. Então, ficaria assim, ó, OU, B barrado. Essa seria a expressão simplificada de S. Pronto, só isso. Olha o que foi feito aqui. Olha a expressão que eu tinha aqui, hein? Olha aqui, expressão não simplificada, o tamanho da expressão. E olha a expressão simplificada, o que ela virou? Se eu fosse montar um circuito, ele ficaria aqui astronomicamente menor, né? Como expressão simplificada. A ideia do mapa K é o quê? Pega uma tabela verdade, e ele consegue extrair dessa tabela verdade uma expressão booleana já simplificada. Beleza? Para facilitar a vida nossa.